Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, independentemente do horário que vocês estejam aí assistindo a essa aula. Bem, hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa apostila, agora no terceiro capítulo, né? A gente está aí no tema intertextualidade, que na verdade é uma continuidade do nosso assunto sobre interpretação textual. Por isso que eu coloquei aqui interpretação textual, ponto 3, certo, gente? Então, o que é que a gente vai aprender hoje? Vamos aprofundar mais no que se trata a interpretação de texto. Na primeira aula, nós vimos o que se tratava a intencionalidade discursiva, o texto, a interpretação. Depois, nós falamos sobre o gênero textual e seu suporte. E agora, a intertextualidade. Vamos só entender esse tema com mais cuidado aqui. Pega sua apostila e vem seguindo, tá bom? Bem, definição. A intertextualidade trata-se da relação estabelecida entre um ou mais textos, a qual pode ser temática, quando os textos tratam do mesmo assunto, seja em concordância, seja em discordância. Ou de gênero, quando o gênero textual é igual ou é modificado. Discurso, quando a ideia geral é trabalhada em ambos os textos. O que isso quer dizer? Quando nós estamos fazendo a prova da aplicação, é sempre fácil a gente enxergar questões que têm mais de um texto. O texto 1, texto 2, e pedem para a gente entender a relação que esses textos possuem um com o outro. Essa relação que se estabelece entre um texto e outro, a gente chama de intertextualidade, que pode ser sobre o tema. Há textos que falam do mesmo tema, por exemplo, dois poemas que falem sobre amor, ou que falem sobre reconciliação, alguma coisa desse tipo. Há textos que são do mesmo gênero, certo? Gênero textual. Eu estou aqui, o primeiro texto é um poema e o segundo também é um poema, ok? Ou o primeiro texto é um poema e o outro texto é modificado, ou seja, é um romance, é um conto, certo? E daí você vai estabelecer alguma relação entre os dois. E por fim, a discursiva. Discurso é o mesmo que ideia, ideia geral, certo? A ideia geral é diferente do tema. Uma coisa é um tema que está sendo tratado ali e uma ideia. A ideia é uma coisa mais profunda. Vai derivar, por exemplo, da concepção de mundo da pessoa, do que a pessoa entende, seja uma visão mais conservadora do mundo, ou uma visão mais progressista, ou um olhar mais infantil. Isso tudo é discurso, tá bom? Então, para que haja intertextualidade, é preciso existir dois ou mais textos, pois sempre haverá o texto base e os que derivam dele. Ou seja, nunca pode haver intertextualidade em um único texto. Vai ter que sempre ter dois ou mais textos. O primeiro é a base e o resto, os que tiverem, são os derivados. Vejamos alguns exemplos. Aqui a gente tem aqui no primeiro quadro aqui, a gente tem aqui a capa de um filme, né? O Diabo Veste Prada. Do outro lado aqui, não sei se vocês já assistiram esse filme aí, né? Parece que é a Anne Hathaway. É um filme um pouco antigo, acho que é de 2011. Acho que é isso. Procurem ver, é bem interessante, bem legal. E do outro lado, a gente tem aqui uma intertextualidade, ou seja, o segundo texto está basicamente imitando, não é uma imitação, mas é um intertexto, é uma relação com o primeiro. Você vê aqui que aqui tem aqui, ó, parece ser uma verdura, e daí quando a gente lê o texto tem aqui: o hortifruti apresenta o quiabo veste Prada. Veja, ele entrou no seleto mundo da hortifruti. O que é que significa? Hortifruti e o diabo veste Prada. Quem já assistiu o filme sabe que o filme tem por tema a questão da beleza, do mundo da moda, do mundo da elegância, certo? Então, a relação que aqui se estabelece, você vê aqui o quiabo veste Prada, quer dizer o quê? Que agora ele adquiriu uma importância a mais, entendeu? Ele agora está num patamar mais alto. Então, ele entrou no seleto mundo da hortifruti. Hortifruti, basicamente, aqui é o nome da marca, né? Ou é o estabelecimento. Então, entrar como é o nome? Hortifruti significa aí uma posição mais alta de status, mais elevada. Então, aí você vê aí a interpretação que a gente estabelece entre um texto e outro. Ainda tem outra informação aqui, ó. Aqui a natureza é a estrela, ou seja, é a bastante importante. Ou seja, é o que está relacionado com o filme, com a ideia de beleza, de glamour e assim vai. Vejamos outro exemplo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
no meio do caminho tinha uma pedra. Bem, é um texto bem repetitivo que você vai dizer, nossa, meu Deus. Bem, esse texto aqui foi escrito ali em meados dos anos 30 do século passado e visa, na verdade, opor-se às antigas fórmulas de escrita, aquele poema mais tradicional que a gente é acostumado a ver com rimas, com melodia e tudo mais. Vejamos agora aqui do lado de cá. Agora aqui a gente já vê que o gênero não é o mesmo, tá vendo? Esse daqui é um gênero, aqui já é outro gênero. Então você vê aqui que aqui está modificado. Então veja aqui, uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho. Prático. Então você vê aqui que existe uma modificação entre o primeiro texto e o segundo. Aqui tem um sentido literário, falando sobre pedra, sobre forma de poema. Já aqui fala da pedra enquanto uma... como é o nome? A pedra mesmo, um mineral mesmo, entendeu? Então aqui, isso daqui trata-se da intertextualidade entre esses dois textos, ok, gente? Então vamos dar uma passadinha rápida lá na nossa apostila para a gente ver como é que tá lá, para vocês não se perderem, tá bom? Fechando aqui, rapidinho aqui, me acompanha aí com o seu material. Pronto. Então chegando aqui com o nosso material aqui, nós vamos encontrar aqui a mesma coisa, só que bem menor, né? Então, o processo de desenvolvimento da linguagem, longe do que se imagina, não se dá meramente através de conexão de fonemas, palavras e frases dentro de um texto. Isso é, apenas uma frase superficial. Uma vez que quando falamos ou escrevemos um texto, mesmo passando pelas partes já citadas anteriormente, desenvolvemos uma contínua teia de relações entre textos. Ou seja, a intertextualidade é uma relação entre mais de um texto, como eu já falei anteriormente. Nunca a gente cria uma ideia ou a gente cria um texto do nada. A gente vai sempre criá-lo a partir de outros que a gente já ouviu. Esse processo de intertextualidade é o que realmente constitui a nossa linguagem, certo? Mais do que os fonemas e as palavras em si. Mas em si essa relação que se estabelece entre os textos. Vejamos aqui o exemplo aqui, né? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. No texto 2, ó que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjal. Ou seja, o segundo texto faz uma descrição menos poética do que o segundo, né? A rua de Santo Antônio, sem nenhuma laranjal, debaixo de bananeira. A linguagem não é tão igual. Então, isso daí significa o quê? Intertextualidade. Então, aqui vai vir aqui uma interpretação, né? E aqui embaixo que é importante a gente entender. Discurso direto e indireto. Aqui são formas de intertextualidade. O primeiro, o discurso direto, ocorre quando um texto retoma outro. O que é que significa? Quando a gente toma totalmente, utilizando a mesma linguagem, certo? Aqui, você vê aqui um discurso direto, né? Não é mera interpretação, você vê que tem partes do primeiro texto no segundo, entendeu? É por isso que a gente chama de discurso direto, entendeu? Ou mesmo quando a gente vê citações dos textos. Daí a gente vai ver aqui, ó, ele disse, você deve ficar em casa hoje. Aqui é um discurso direto porque está sendo citado integralmente as palavras da pessoa que falou essa frase. E aqui, discurso indireto. Ocorre quando um texto retoma outro através da modificação da ideia. Essa que será transmitida por meio das palavras de um determinado autor. Por exemplo, ele disse que você não deve sair. Ou seja, enquanto o discurso direto retoma o texto integralmente, o discurso indireto ele vai fazer um resumo, uma utilização com as próprias palavras da pessoa que está fazendo o intertexto em outra produção. Bem, essa foi a nossa explicação desse assunto. No próximo vídeo a gente vai ver as nossas atividades, ok? Até logo!